Esse cântico talvez fosse, se Onésimo estivesse aqui, ele estaria gostando muito de cantar isso que nós cantamos, porque ele viu na verdade o que era ser um escravo e ser um livre. Nós falamos aqui, o evangelho ontem foi sobre o novo nascimento, e o que nós vamos ver hoje aqui também é uma pessoa que era servo, que era escravo. Ela vai ganhar a sua liberdade, ela vai ser transformada. Um servo naquele tempo era vendido, era comprado, podia se comprar no mercado de escravos. Ele era vendido, ele era tratado como um animal, né? Dependendo do seu senhor, do seu mestre, né? E nós vemos aqui que Onésimo era um escravo, só que ele era escravo de um mestre diferente, de um mestre que era cristão. Então ele tinha, com certeza, embora sendo escravo, que essa escravidão que nós vemos na palavra de Deus, tudo tem origem por causa do pecado. E nós, agora, aqueles que conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, não são mais servos de homens, não são mais servos de Satanás, que é o príncipe desse mundo, mas somos servos de Deus. Assim como nós vemos na palavra, em várias passagens, vários apóstolos se dizendo servos de Cristo, né? Servos de Deus e servos de Cristo. Obrigado. Mas se a gente abrir em Colossenses capítulo 3, versículo 11, olhando agora nessa nova criação que Deus fez, o que nós ouvimos ontem foi do novo homem, nascido não segundo o mundo, mas segundo a vontade de Deus, através do Espírito de Deus. E se nós quisermos seguir as coisas do mundo, nós temos que nos fazer como uma pessoa do mundo, usar a política do mundo, usar as leis do mundo. É impossível que um cristão queira se envolver no mundo, porque eles não têm governo, eles não têm regras. No cristianismo, se eu quiser ser cristão, eu tenho que seguir as regras cristãs. É impossível querer aplicar a regra cristã, as regras cristãs no meio do mundo, porque o mundo não vai aceitar. A regra cristã vale para o novo homem, que é nascido segundo Deus, pela graça de Deus e pelo sacrifício excelso da pessoa do Senhor Jesus, que morreu na cruz no lugar de pecadores, no lugar de servos. Então o que nós vamos ler aqui é segundo já o novo homem, um novo homem que é nascido segundo Deus. Colossenses 3:11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, que era chamado assim pelos gregos, aqueles que não aceitavam a sua civilização, a civilização grega era chamado um bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, ou seja, Cristo é sobre tudo e em todos. Paulo está dizendo aqui que não existe mais distinção. Aquele que é chamado cristão, aquele que é juntado com Cristo, não existe distinção. No mundo existem várias classes de pessoas, desde o menor até o maior, desde o mais rico até o mais pobre, a nação rica e uma nação pobre, né? Existem
Aqui naquele tempo ele fala dos bárbaros, onde não há grego, ou seja, sabedoria, onde não há circuncisão, onde não há judeu, né? Bárbaros são os povos que não, ignorantes, e os citas, mais ignorantes que os bárbaros, mais bárbaros do que os bárbaros. Era um povo terrível. E Paulo junta aqui todas essas pessoas, não importa, né? Não importa agora a raça, a cerimônia, a cultura, a condição social, a educação, se é civilizado ou não, se é bruto, se é selvagem, se é feroz, ou se tem uma educação refinada, ou se tem conhecimento ou não. O que importa é o espírito de vida que está neles. E existe um outro versículo também, em Gálatas 3, versículo 26. Nós estamos lendo sobre não existe distinção de pessoas no cristianismo. Não existe para Deus diferença entre os homens. Deus olhou desde o céu e viu todos na mesma condição. Nós não enxergamos assim, o homem não enxerga assim, mas se nós olharmos na esfera de Deus, Deus vê todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só se nós olharmos agora a igreja, segundo os olhos de Deus, todos são parecidos uns com os outros, mas segundo o novo homem que há em Cristo Jesus. Não existe distinção segundo Deus. Não existe amor menor ou maior segundo Deus para aquele que se achega a Cristo. Assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Então, o amor que Deus tem por nós é indizível, não se explica, e é imutável, não muda de intensidade por causa das condições das pessoas aqui. Ele não está olhando as condições das pessoas aqui. Ele está olhando as pessoas como um todo, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele quer ter o homem de volta, não importa a condição que ele esteja. O homem pode pensar, não existe pecado como o meu, grande. Mas eu digo que não existe um Salvador como Deus, grande. Se o homem pensa que não pode ser salvo, Deus pode salvar ao pior dos pecadores. É o que nós estamos lendo em Timóteo, de Paulo, o menor dos apóstolos, porque perseguia a igreja de Deus. E nós vamos ver que essa nossa leitura vai se dar também com respeito a Paulo, a Onésimo, que era um escravo que não era ninguém, e Filemão, que era um mestre, que era um senhor de Onésimo, mas era cristão. Então, nós vamos poder ver aqui não a doutrina sendo aplicada nessa carta que nós vamos ver. Nós vamos poder ver os sentimentos cristãos. Como são tratáveis. Como se trata um cristão. Como ele deve ser tratado. Como Deus enxerga um cristão. Eu tinha dito em Gálatas 3, né? É Gálatas 3, 26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se a gente juntar aquele versículo de Gálatas, colocar como as nações, né? Mas aqui, que fala que não existe nem homem, nem mulher, né? Para Deus não existe distinção de sexo também. Deus ama a todos de uma maneira
igual. Todos vós sois filhos de Deus em Cristo Jesus. Fala, aquele que crê no Senhor Jesus se torna um filho de Deus pela fé, não importando a sua condição nesse mundo. Existe um hino que nós cantamos, tal como estás, tal como és. Eu posso me ver de um jeito, mas eu tenho que pensar que a palavra de Deus me olha de um outro jeito. E nessa carta, então, nós vamos ver a história, explicando um pouco, de um homem rico, que possuía servos, que tinha um servo cujo nome se chamava Onésimo, que quer dizer útil. O significado no nome de Onésimo quer dizer útil. E o de Filemão, o seu mestre, quer dizer amoroso. E também do apóstolo Paulo. Paulo vai escrever essa carta, essa pequena carta da prisão, onde nós estamos lendo lá em 2 Coríntios, 2 Timóteo, que foi, pelo que consta, a última carta de Paulo foi 2 Timóteo. E Paulo aqui estava preso em Roma. E esse escravo, que era Onésimo, estava em Colosso, onde existia uma igreja que se reunia na casa de Filemão, e no lugar onde Onésimo era escravo. E, sem dúvida nenhuma, o tratamento de um cristão para um escravo não era como de um mestre, como de um senhor duro, né, que dava chibatadas nos seus escravos, deixava preso. Não, ele era cristão. Não é? Ele era cristão, ele era tratável, ele era amoroso. Isso nós vamos ver no decorrer do escrito de Paulo. Então, Paulo está preso aqui, mas como nós lemos em Efésios 2, ele fala, o preso do Senhor. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Mas Deus vai fazer uma coisa aqui que ninguém imaginaria. Ele vai pegar uma pessoa, então, um servo, um escravo lá de Colossos, que ficava na antiga Ásia Menor, que hoje é a Turquia. As 7 igrejas ficavam ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Vai pegar esse servo, que estava lá na casa de um cristão, que sem dúvidas havia ouvido o Evangelho, e vai levá-lo lá para Roma, a 2.000 quilômetros em linha reta, assim mais ou menos, para ouvir o Evangelho lá, e se converter, e voltar de novo na sua origem, não mais como um servo, mas como um irmão amado de Filemão. Como pode ser isso? Deus está olhando cada um. Deus está olhando um pobre, está olhando um rico, e Deus tinha olhos para Onésimo, esse escravo, né? Se nós formos pensar desde antes da fundação do mundo, Deus já estava olhando para Onésimo. E Deus está olhando para cada pessoa aqui. Deus conhece o coração de cada pessoa, o que eles estão pensando, o que eles pensam a respeito da fé em Cristo, o que eles pensam do pecado, o que eles pensam da salvação eterna, o que eles pensam da condenação eterna. Porque a nossa alma e o nosso espírito são eternos. E um dia esse que está sobre todos, e é sobre todos, que é Senhor e Salvador, vai, como nós lemos lá em Colossenses, vai ser também o nosso juiz. Ele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, vai ser o juiz dos vivos
e dos mortos. E como nós compareceremos diante de Deus? Com as nossas próprias justiças, pensando que nós somos bons? Não, não há bondade em nós. E nós também somos muito levados pelas circunstâncias. Nós pensamos que se nós mudarmos as circunstâncias das coisas, se nós mudarmos a nossa geografia, como Onésimo pensava aqui, ele iria ter o quê? Ele iria ter liberdade, ele iria ter felicidade, como nós vimos aqui. Ele era um escravo, ele não tinha dinheiro. E pelo que nos consta aqui nessa carta, ele roubou o seu senhor. Ele pegou o dinheiro dele, ele não tinha liberdade, mas ele ia arrumar um jeito. Ele ia arrumar um jeito de sair. Ele ia arrumar um jeito de fugir. Ele ia dar as costas para Filemão. Ele ia dar as costas para coisas que ele tinha ouvido lá em Colosso, que era a cidade dele. Mas quando ele chegasse lá em Roma, Deus estava esperando ele de braços abertos. Como pode isso, né? Deus, e a palavra de Deus, e Deus vai levar Onésimo lá onde Paulo estava preso, para que ele ouvisse de Paulo o evangelho. Não, Paulo está preso porque era da vontade de Deus que ele estivesse preso ali. Era da vontade de Deus. Mas Deus vai dar essa graça para ele, para que ele gere um filho no evangelho lá na sua prisão. Vai deixar um novo homem, vai conseguir, através do evangelho, com que Onésimo compreenda a sua condição de pecador, a sua condição de servo, e agora a sua condição de irmão em Cristo. Só que na carta nós vamos ver que não existe nenhuma doutrina, como eu já disse, e não existe nenhum mandamento apostólico. É uma carta de coração de Paulo para Filemão, de coração para coração, de cristão para cristão, daquele que já conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador e daquele que também conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, Paulo havia conhecido muito bem Onésimo. Vamos começar com Filemão. Filemão havia conhecido muito bem Onésimo, que era um escravo. Se era bom ou não, nós não sabemos. Nós não sabemos que ele roubou provavelmente o seu senhor, né? Fugiu, e conforme as leis romanas, ele merecia um castigo, e conforme fosse o que ele tinha feito, um castigo muito severo, conforme as leis romanas, a lei de um escravo. E Filemão sabia então quem era Onésimo. Agora Onésimo vai lá para Roma, foge, pega o primeiro navio e aparece em Roma imperial. Que beleza de cidade, né? Só que ele vai acabar caindo aonde? Ele vai acabar caindo nas mãos de Paulo. E Paulo vai saber muito bem quem é Onésimo. Só que numa outra condição agora. Paulo vai conhecer Onésimo, ele vai saber que ele era escravo. Só que ele vai falar do evangelho para Onésimo. E Deus vai transformá-lo numa nova criatura. Mudou a configuração de Onésimo. Agora ele vai poder recomendar, então, para Filemão. Ele vai fazer, olha, agora você vai fazer o caminho de volta. Você vai voltar lá para Filemão e vai pedir as devidas desculpas, né? E Paulo, na sua diplomacia como apóstolo, vai apelar pelo amor, através da graça, mexendo no coração de Filemão, para que ele receba de novo, e para que Onésimo vá, com certeza,
do que ele vai receber quando ele chegar lá de volta. Aquele escravo fugitivo, o escravo esbanjador, né? O escravo pródigo, como alguns dizem, né? Que foi Filemão. Foi lá, gastou tudo. E nós não sabemos por que Onésimo acabou indo para a prisão onde Paulo estava. Não sabemos se foi porque ele foi pego roubando também em Roma, acabou indo para a prisão, por algum motivo, ou se algum dos ajudadores de Paulo, que nós vemos muitos cooperadores que estavam lá, inclusive Timóteo, trouxe. Né? Deus estava de olho no Onésimo. Deus sabia que ele estava em Roma. Ele saiu de Colosso, foi lá para Roma e Deus estava sabendo. E Onésimo pensava que, mudando as condições dele, as condições sociais, se ele tivesse dinheiro, se ele estivesse em Roma, numa outra cidade, numa outra condição geográfica, numa outra condição social, ele estaria feliz. Foi o que foi dito aqui de felicidade, né? E a felicidade, como o irmão disse, não é ruim a gente ter uma perspectiva de felicidade, né? Só que a felicidade nesse mundo, quando a gente alcança a nossa meta, nós chegamos lá, nós vemos que não era bem aquilo. Nós vemos que a nossa meta está um pouquinho mais para frente. E quando nós chegamos um pouquinho mais para frente, nós vemos que não era bem aquilo que a gente queria. Porque nós não vamos conseguir uma satisfação completa aqui nesse mundo. Só existe uma coisa que pode satisfazer o homem: é Cristo. É Cristo. É uma satisfação imutável. O que o homem precisa é de uma coisa imutável, uma coisa que não perece, uma coisa que não muda. Sustentabilidade. Cristianismo é a palavra da moda agora, sustentabilidade. As coisas de Deus nos dão sustentabilidade. As coisas desse mundo não dão sustentabilidade. Não existe coisa rentável aqui, que se sustente, né? Nós temos a morte diante de nós, mas as coisas de Deus são perenes, são sustentáveis, e Deus vai sustentar aquilo que Ele fez. Deus vai salvar aqueles que Ele chamou pela sua graça. Vamos para a leitura, senão a gente... Está lá em Filemão. Essa carta também foi escrita lá na prisão, como eu disse, né? Foi uma das últimas cartas, e é a carta que nós vemos, o apóstolo Paulo, então, todas as outras cartas são direcionadas umas às igrejas, outras a pessoas, como nós vemos Timóteo, e essa daqui também é direcionada a uma pessoa, que é Filemão, que já era conhecido de Paulo, que residia lá em Colosso. Então, no versículo 1 de Filemão, do livro de Filemão, das cartas de Paulo é a menor de todas, né? Filemão, capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa irmã, Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Talvez aqui Áfia fosse a esposa de Filemão, e Arquipo talvez fosse o seu filho. Então ele estava dirigindo a essas pessoas essa carta. Graça a vós, versículo 3, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade ou o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Paulo vai então apelando aqui às qualidades de Filemão, assim, de uma maneira diplomática, dizendo quem ele era, o que ele já conhecia, a graça que já tinha agido na vida dele, né? Ouvindo a tua caridade, versículo 5, e a tua fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos.
para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Todo o bem que em vós há em Cristo Jesus, não existe outro bem que possa habitar em nós que venha do mundo, a não ser a graça e a paz e o amor de Deus, que é o que? O Espírito Santo que habita no crente, naquele que crê naquele sacrifício de Cristo na cruz, é o combustível que nos move, é o combustível que faz gerar esse mesmo amor de Cristo, né, essa mesma compaixão, essa mesma fé. Por isso que os crentes são todos parecidos, porque eles têm a mesma fé, eles têm o mesmo Senhor, eles têm o mesmo tratamento, eles têm o mesmo amor. Quem tem filhos aqui sabe o que é um filho, né? Como dizia minha mãe, eu amo a todos igualmente, porque se cortar um dedo, se cortar o meu dedinho, dói, se cortar o meu outro dedo, dói, e esse dói, todos, se cortar um dedo, bem, os dedos são diferentes, né? Se eu cortar o dedão, dói, como dói o dedinho também, né? Deus ama a todos indistintamente, não com o amor materno que eu estou falando, mas é um amor que vem de Deus agora, é um amor que nós não conhecemos na sua profundidade, que levou o quê? Essa cooperação entre Deus Pai e Deus Filho, para que o Filho viesse em carne até esse mundo, para morrer por quem? Por pobres e miseráveis pecadores. Ninguém explica esse amor. Se alguém morrer, der a vida por um amigo seu, se alguém morrer no lugar de um amigo, a palavra fala, tudo bem, é até compreensível isso, mas morrer no lugar de um inimigo, daquele que me odiava, que foi o que Cristo fez, ele fala, como pode ser isso? Alguém morrer no lugar dos seus inimigos? Nós éramos inimigos de Deus, por natureza, filhos da ira, fala a palavra. Versículo 7, tive grande gozo e consolação da tua caridade, ou do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Na outra versão, diz assim, pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Filemão, então, ele vivia intensamente o Evangelho, ele vivia intensamente o cristianismo. Paulo, então, vai apelar aqui para o amor de Filemão, a consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por caridade e por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Ele usa aqui o significado, né, do nome de Filemão, que era útil. Desculpa, Onésimo, que quer dizer útil. Ele usa aqui, o qual no outro tempo te foi inútil. Quer dizer, era um homem que era para ser útil e estava sendo inútil, porque além de roubá-lo, havia fugido, havia dado um tombo, né, em Filemão, não é? Mas agora a ti e a mim, muito útil, volta a ser o que realmente ele deveria ser, uma pessoa útil. Então ele se transformou de um inútil servo
em um útil irmão em Cristo de Filemão. Versículo 12: e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Paulo está dizendo para que Filemão tornasse a recebê-lo, aquele servo, aquele escravo fugitivo, para que Filemão voltasse a recebê-lo. Versículo 13: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Filemão tinha uma dívida para pagar. A primeira que ele tinha era para com Deus, dos pecados que ele tinha cometido. Não só de ter roubado o seu senhor, de ter fugido, mas de todas as coisas que ele havia feito. Né? Como a palavra diz, nós somos justificados de todas as nossas ofensas. Mas só que ele tinha que também se retratar com o seu antigo senhor, que era Filemão. Ele devia, para com Deus ele estava quites, porque ele havia recebido a graça de Deus, crendo em Cristo como seu Salvador. Estava quites com Deus. Só que Paulo, não querendo usar da autoridade apostólica dele, vai fazer o quê? Não vai colocar nenhuma coisa no meio para interromper isso, porque ele devia uma coisa lá para Filemão. Ele tinha que voltar, no mínimo, um pedido de perdão. Não diante de Deus, porque diante de Deus ele já havia sido perdoado. Agora diante dos homens. É diferente eu pedir um perdão para uma pessoa quem eu ofendi, e eu pedir perdão para Deus, porque não existe mais pedir perdão para Deus, porque todos nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. A palavra não fala mais em pedir perdão para Deus, para aquele que crê. A palavra fala para nós confessarmos a Deus o que nós fizemos de errado, porque o perdão já foi obtido de uma vez para sempre naquela cruz, quando Cristo morreu por nós. E agora, Paulo, como tinha muitos ajudadores, viu que Onésimo seria útil para ele, porque ele estava preso, talvez para angariar pessoas, né, como Timóteo estava lá também, angariar pessoas para que pudessem ser levadas até Paulo, para que Paulo pudesse pregar o Evangelho, ou ele mesmo pregar o Evangelho. Mas não, Paulo fala, olha, ele vai de volta para ti. Se porventura Filemão achasse que ele pudesse voltar lá para Paulo, para ajudar Paulo, ou para continuar na obra como um obreiro de Cristo, em outras coisas, dependeria de Filemão, então. Né? Mas nada, versículo 14, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo estava dizendo, olha, ele vai retornar para você, Filemão, não como servo, mais do que servo, como irmão amado, irmão em Cristo amado. Aquele vínculo, o antigo vínculo que Onésimo tinha com Filemão, podia ser quebrado, como foi quebrado, ele fugiu. Nesse novo vínculo que Onésimo tinha agora com Filemão, ele não ia ser quebrado nunca mais. Todo aquele que crê, que recebe o Espírito Santo,
é uma pessoa aí e está na corrente divina. Está na corrente divina. Somos cada um pedra espiritual, né, da casa de Deus. Somos nós uma pedra lá que não vai sair nunca mais daquele lugar, não vai perder o vínculo com as outras, né? Onésimo, então, ia voltar com uma qualidade melhor. Talvez não em quantidade de trabalhos, mas em qualidade bem melhor. Podia ser, Filemão podia colocar toda a sua confiança em Onésimo, voltando como um irmão em Cristo. Um irmão amado, Paulo fala. Ele era um servo, ele era um João ninguém. Ele foi lá para Roma imperial. Ah, quem me dera se eu tivesse asas como de pomba, voaria e me apressaria a fugir da tempestade. Ele queria libertar, esse é o Salmo 55. Fala de sair de uma situação, né? Ele queria liberdade. Ai, se eu tivesse asas, se eu pudesse sair desse lugar, eu iria lá para Roma, e lá eu seria feliz. E ele vai e vive intensamente, e vive então aquele esplendor, só que ele acaba caindo na armadilha de Deus. Deus pega ele pelo rabo, como fala. Ele vai acabar indo lá com Paulo. Na graça e misericórdia de Deus, então, Deus vai gerar... Por que Deus não converteu Onésimo quando ele estava lá na casa de Filemão? Porque existe o tempo de Deus e o nosso tempo. Nós queremos às vezes passar na frente do tempo de Deus. Não, existia aqui um exercício que deveria ser praticado tanto para Paulo, quanto para Onésimo, e para Filemão também. Um exercício do quê? De amor, um exercício cristão. Ali ia ser checado realmente o exercício cristão, a prática do amor verdadeiro, a prática da graça verdadeira. E é isso que Paulo está dizendo aqui para Filemão. Assim, pois, versículo 17: se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Versículo 12, Paulo pede: torna a recebê-lo, né? Torna a recebê-lo, é o pedido de Paulo. Vamos pensar que Filemão podia falar assim: tudo bem, Paulo, eu vou tornar a receber Onésimo. Depois ele diz assim, no versículo 15: para que o retivesses para sempre. Filemão fala: sem dúvida, eu vou receber Onésimo e sei que a minha relação com ele vai ser para sempre. No versículo 17, ele pede uma coisa que talvez fosse impossível. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Vai falar: espera um pouco. Eu vou receber ele de volta. Ele vai ficar comigo para sempre. Os nossos vínculos agora são eternos. Mas como a ti, Paulo? Não, como a ti não tem igual. Como você, seu amor, você me converteu, você me gerou no Evangelho também. Seu amor, eu não posso recebê-lo. Será que foi assim? Será que nós podemos fazer uma fraca analogia aqui, pensando na intermediação? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Está escrito lá em Timóteo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nós vemos aqui uma mediação, na verdade, né? De Paulo e do pecador e daquele que ia receber de novo o pecador. Nós éramos pecadores
fugitivos de Deus, viemos até Cristo. Cristo nos salvou na sua graça infinita e é o nosso mediador agora que nos leva de volta para Deus. Né? É uma figura bem, bem fraca, mas esse amor de Filemão e o amor que Deus tem por nós são incomparáveis. Né? Não pode ser comparado. E o amor pode não durar para sempre, mas o amor de Deus dura para sempre. O amor de Cristo por nós dura para sempre. Ele veio exatamente para... eu vim para buscar o que se havia perdido, ele fala. O Senhor Jesus diz. Eu vim buscar o pecador. Mas como Deus se preocupa com o pecador, grandes e pequenos. Nós vemos José de Arimateia, que era um homem rico. Nós vemos Nicodemos, que era doutor da lei. Não é? Nós vemos aqui Onésimo, que era um escravo. Quanto ele valia? Não sei. 30 moedas de prata, como o Senhor Jesus foi vendido, que era o preço de um escravo mais baixo que existia. É o preço mínimo de um escravo que o Senhor Jesus foi avaliado. Né? Os homens avaliaram a Cristo como um escravo por 30 moedas, mas Deus deu um grande valor pelo sacrifício de Cristo. Deus vendeu, o preço que Deus deu para o sacrifício de Cristo é aquilo que ele diz, que ele vendeu tudo o que tinha. E fez-se pobre para que pela sua riqueza nós tornássemos, para que pela sua pobreza nós tornássemos ricos. Ele tirou dele mesmo para dar para nós. E Ele quer hoje salvar pecadores, tirando dessa condição, né, de servo, de escravo, daqueles que ainda têm esperança nesse mundo, para que vá para Cristo. Vá para Cristo, que vai encontrar nele um refúgio eterno, um refúgio duradouro. Sabendo que Filemão estava com aquela carta, e ele não tinha dúvida nenhuma, porque ele sabia quem era Filemão. Ele ia voltar lá e ia ser recebido. E nós temos plena certeza de termos sido recebidos, não é, por Deus, porque Cristo amou-nos até o fim. E deu a sua vida por nós. E não foi um amor de palavras. Eu gosto desse pensamento. Fala assim, eu te amo, irmão. Eu te amo. Tudo bem. Bate nas suas costas, vai embora, eu te amo. Né? Ou falar para uma pessoa, eu te amo muito você, eu gosto muito de você. Agora, o amor de Deus não foi expresso em palavras. O amor de Deus foi expresso em obras. Cristo se fez carne, andou por esse mundo, mostrando quem Ele era. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E foi até aquela cruz. Ficou dependurado ali por 6 horas. E em 3 horas foram horas de trevas que Deus estava tratando com ele a respeito dos nossos pecados. Então, não foi um amor de palavras. Deus não disse para o homem assim, aquele versículo de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não é amor de palavras, está lá, Nós não vemos, nós vemos Cristo na glória hoje, mas Ele esteve na cruz, por nossa causa. Então, Filemão vai poder, Onésimo vai poder voltar
agora, lá para o seu antigo mestre, sabendo, conhecendo ele agora como um irmão em Cristo. E o nosso tratamento, irmãos, será que nós conseguimos ter o mesmo tratamento de uns para com os outros, sem olharmos se o irmão é inteligente, ou é ignorante, ou é pobre, ou é rico, não é? Ou é chato, ou não é chato, ou é conveniente, ou não é conveniente? Será que nós podemos amar uns aos outros sem distinção, como a palavra fala? Onésimo sabia bem que ele ia ser bem recebido lá por Filemão. E se te fez algum dano, versículo 18, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Se ele te fez algum dano, claro que ele fez um dano. Põe isso na minha conta. Se nós fizermos algum dano para Deus, o que nós fizemos, que está comprovado isso, porque todos nós somos pecadores, Cristo pôs isso na conta dele. Cravou o nosso escrito de dívida que era contra nós naquela cruz. Todos os nossos pecados, a listinha dos nossos pecados, que ele conhecia tudo antes de nós havermos nascido, ele sabia tudo. E quando Cristo morreu, cravou lá com ele a lista de dívida que era contra nós. Então Paulo diz, põe na minha conta. Deus pôs os nossos pecados na conta de Cristo. Está lá na conta de Cristo, porque foi Ele que pagou. Né? Sim, irmão, versículo 20, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia o meu coração, né? Dá gozo ao meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, é interessante que nós estamos lendo isso daí, né? Como eu já disse. E Deus vai fazer com que Paulo gere. E quantos mais não foram gerados lá nas suas prisões? Nos trata aqui de um servo, Deus se ocupando com das páginas das suas escrituras sagradas, com um escravo. Quem ia gastar, né? Por causa de um escravo? Mas Deus não via ele como escravo. Deus via ele como um filho. E Deus foi atrás dele, né? Como eu já disse, ele voltou as costas dele para Deus, mas quando chegou lá em Roma, Deus estava de braços abertos para recebê-lo. E Deus está de braços abertos para receber a qualquer pecador que se achegue a Ele hoje, essa noite. Se você não tem certeza que todos os seus pecados foram já pagos, se você não tem certeza que você já é salvo, porque a salvação foi uma coisa conquistada. Como eu já disse, o cristianismo não é uma coisa perecível, é uma coisa que continua, e a minha salvação continua. A certeza da minha salvação eu tenho que ter. Não é presunção. É a mesma coisa que eu perguntar para você: você é casado? Cara, não sei se eu sou casado. Eu tive no cartório, sei que lá assinei, mas não sei se sou casado. Você é salvo? Não, eu sei que Cristo morreu por mim, que Ele levou os meus pecados, que pagou a minha dívida,
que ressuscitou dos mortos, que está lá no céu, mas você não tem certeza que você é salvo? Não tem. É a mesma coisa que falar que não tenho certeza que eu sou casado. E não é presunção falar que eu sou salvo. Deus morreu para que nós fôssemos salvos. Cristo morreu para que nós fôssemos salvos. E que nós tivéssemos certeza, né, que nós iríamos ser bem recebidos. Não como servos pecadores, mas como filhos amados. Agora, Deus nos fez, está lá em Efésios, aprazíveis no amado. Aquilo que era um lixo, né, que um escravo era um lixo, Deus tornou que uma pessoa aprazível para Ele, em quem Ele tinha prazer. E nós podemos ter a certeza de que, ainda nas profundezas que nós andamos nesse mundo, o que de mal nós fizemos, que Cristo pagou todos os nossos pecados. E nós agora somos filhos amados, sem distinção diante de Deus. Espero que cada um possa aqui receber esse evangelho, receber essa graça e essa salvação. E hoje mesmo, ter esse gozo que Onésimo teve de ter encontrado a felicidade. Não encontrou lá em Colossos? Encontrou lá em Roma. Mas nas coisas do mundo, não, nas coisas do Senhor. Nas coisas que eram de Deus. Nas coisas concernentes à nova vida. A sua nova vida. Podemos dar graça?